estudando, né, o livro de Zacarias. O livro é o mais longo, né, dos 12, né, dos 12 profetas menores. Ele é um livro, né, completo, com profecias, e são profecias alguns pontos um pouco obscuras, um pouco difíceis, mas, na sua maioria, elas trazem não só entendimento, mas trazem uma mensagem muito interessante para até mesmo para esse tempo que a gente está vivendo. A gente pode fazer uma interpretação, vamos dizer assim, né? Não literal, elas falam, né, objetivamente de alguns eventos né, e da restauração do templo, da vinda de Jesus a primeira vez, falam da segunda vinda, mas também falam do carinho de Deus para o seu povo, falam da proteção de Deus. Eu acho que isso a gente pode trazer para nós, né? Então, é acho que uma coisa. O título que o livro que a gente segue, né, como referência dá, é do profeta, né, Isaías como profeta idealista. É interessante que a gente pode ver algumas coisas algumas interpretações. Zacarias faz tem um ministério, né, concomitante com o ministério de Ageu, e então a gente tem os dois, né, na mesma época, algumas características comuns, algumas características bastante particulares e diferentes, mas eu acho que é interessante que a gente vê alguns pontos de encontro deles aí, né? O nome Zacarias, né, significa, né, lembrança do Senhor, ou lembrou do Senhor, ou memória do Senhor. E é interessante a gente ver isso aí, porque é exatamente o que a gente pode, né, trazer disso aí. Zacarias, as profecias, elas falam muito disso aí, né? Muito da forma como Deus trata com seu povo, né? Como Deus cuida, né, do povo lá de Israel. Então, assim, é algo bem interessante da gente ir observando e analisando. Zacarias, né? A gente então pode ver aí, né? É do mesmo período, né? De Ageu, e Malaquias vem logo em seguida, e é um tempo bastante bem determinado. É algo que é interessante a gente ver que, da mesma forma que Ageu, Zacarias também data muito claramente seu livro, né? Coloca aí dentro do período histórico do reino de Dario, né? Do governo de Dario. Então, quer dizer, é um período ali logo depois do exílio, por volta, né, do ano 520 a.C. Então, é muito interessante o fato de dois profetas contemporâneos, né, terem tido essa mesma forma de redação, e o texto de um é mais objetivo, o texto de outro é um pouco mais poético, digamos assim, né? Então, até por isso, a gente vê que os dois livros têm, embora características semelhantes, elas são bastante diferentes. O livro de Ageu é curtinho, o livro de Zacarias é mais longo. Ele traz uma linguagem, né, mais poética, mais ligada assim à poesia, né? Então tem algumas coisas que são interessantes aí na forma como ele conduz. Zacarias, né, é citado no livro de Esdras, ele também é citado lá no livro de Mateus. Existem algumas citações também ao longo do livro de Apocalipse, né? E existem citações fora do cânon da Bíblia, né? Ele era de uma família de sacerdotes, ele, né, filho de pai e neto, filho e neto de sacerdotes,
né, a família dele era da tribo de Levi. Portanto, né, mais um reforço aí nessa postura deles como sacerdotes. Ele provavelmente, né, ele não escreve antes sobre fatos acontecidos antes, porque possivelmente ele ainda era jovem quando esses fatos aconteceram, e ele então ele começa o relato dele a partir da idade, né, quando ele se aproxima da idade do exercício sacerdotal, né? Então, já por volta aí dos 30 anos, ele volta jovem, talvez em torno de 14, 13 anos, ele sai né, liberta da Babilônia e volta para Jerusalém, mas nesse período aí até o início do ministério sacerdotal dele, ele não trata, né, ele não relata nada no seu livro a respeito dos fatos que ocorreram nesse tempo. Então, ele só começa a narrar a partir do tempo em que ele, digamos assim, chega próximo da idade adulta. Então, assim, os dois tópicos principais, né, são um reforço à reconstrução do templo, a gente lembrando, né, que a obra tinha começado, a partir de uma certa oposição que começa a ter, o povo dá uma esfriada na obra, né? A obra de construção do templo ficou muitos anos parada, e depois, então, ela é retomada. Então, é a mesma tônica de Ageu em relação a isso, né? Ageu também chama a atenção do povo, né? Vocês estão morando em casas muito bem aparelhadas, muito bem construídas, mas o material que está sendo usado para construir a casa de vocês deveria estar sendo usado na construção do templo. Então, essa fala de Ageu, ela também é interessante quando né, mostrada, também quando ela é usada por Zacarias aqui. E aí a gente tem duas situações de profecias. Algumas profecias que Zacarias traz, elas têm um caráter imediato, ou seja, elas estão falando daquele evento que aconteceria ali em breve, que seria a reconstrução do templo. E outras já apontam para o futuro, né? Elas apontam para o nascimento de Jesus e seu ministério, mas também apontam para a segunda vinda de Jesus. Então, é um livro muito rico em termos digamos assim, de informação, ou muito rico em termos da forma como ele vai apresentando, né, os fatos que ocorrem, né, ao longo da história propriamente dita, né? Então, só fazendo uma recapitulação daquilo que a gente já tinha visto, né? Em 536, o primeiro grupo, né, liderado por Zorobabel, vai para Jerusalém, né? Logo em seguida começam a reconstruir, e essa reconstrução ela é interrompida. Por quê? Porque os inimigos de Israel, eles se manifestam, apesar de Israel ter uma autorização do imperador, né, para poder construir, existe uma oposição a essa construção, e os inimigos de Israel começam a se opor. Não há nenhuma reação da parte, né, do governo, porque nesse momento Ciro ainda estava consolidando a sua posição no império, e então, como ele ainda não tinha uma posição muito segura, né, os inimigos dele o viram como fraco, e então se opuseram à construção dos muros e à reconstrução da cidade. Então, por causa dessa oposição, a obra parou, né, por 20 anos. Quando Dario retoma vamos dizer assim, recoloca, né, o império numa posição de obediência por parte dos seus dominados, então, a partir daí, o édito passa a ter um valor maior, e eles, então, começam a reconstruir. Contudo, nesses 20 anos de dificuldade, o povo acabou se acostumando com a situação, ou seja, as pessoas foram aceitando
a ideia, né, de que não dava para construir, que não tinha como, e que, né, era isso mesmo, e vamos ficando, e aí começa a desviar o foco, né? Desvia o foco, desvia os recursos, desvia os interesses, né? E muitas vezes isso acontece na nossa vida mesmo, né? Em relação às coisas né? Cada um aí naquilo que Deus requer, né? Pessoalmente de cada um de nós, muitas vezes a gente encontra um período de dificuldades, a gente para ali naquela dificuldade e acaba aprendendo a viver naquela situação. Acha uma posição de conforto e acaba aprendendo a viver daquele jeito ali. Então, isso era o que tinha acontecido. Houve inicialmente uma oposição forte, mas à medida que Dario, né, vai estabelecendo o seu domínio, essas oposições diminuem em poder e Israel passa a ter como, né, retomar essa construção. Só que eles não retomaram de imediato, né? Eles acabaram se acostumando com essa situação. Então, existem algumas coisas que eu acho que a gente pode pensar a partir disso aí, e que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, né? De repente, existem certas dificuldades ou certas impossibilidades em relação a esse contexto, né, que a gente está vivendo, esse contexto de pandemia, de restrição de movimentação, de restrição de encontro físico e tudo mais, e a gente acaba que a gente vai acostumando com isso, mas possivelmente essa realidade vai persistir por mais algum tempo, e então é necessário que a gente comece a se, é, é, a se adequar para poder servir a Deus dentro desse contexto que a gente está vivendo. E isso não vai durar para sempre, mas também não vai ser algo tão rápido assim para se resolver. Portanto, a gente não pode, né, acostumar, a gente não pode começar a usar a madeira destinada ao templo para forrar as nossas casas. Então, a gente precisa de começar a sair do conforto, né, que a gente já conseguiu encontrar nessa situação de isolamento e começar a se movimentar. Eu acho que isso vale para outros momentos da nossa vida também, né? As dificuldades elas vão acontecendo na nossa vida, né? Seja ela por um contexto maior ou até mesmo dentro de um contexto pessoal, né? De âmbito mais familiar ou coisa assim, e a gente tem que se movimentar para que essa situação, né, seja rompida, para que esse contexto de relativo conforto, que pode levar a gente a uma inação, seja rompido. Então, é importante a gente, né, lembrar aí dessas exortações que Zacarias faz quanto ao reinício da construção e pensar da mesma forma, né, se isso não seria também uma exortação a nós mesmos para começarmos a reconstrução daquilo que eventualmente a gente possa ter interrompido aí ao longo dessa pandemia. Aí a gente, olhando um pouco mais para a estrutura do livro, né, para a forma como ele está organizado, ele tem, né, dois contextos, mais ou menos, um primeiro contexto, que são as visões relativas à reconstrução do templo, e aí não é só uma questão de reconstrução do templo, mas há também uma questão de restauração do culto, né, que na verdade é até mais significativo, embora o templo fosse um símbolo, né, o símbolo mais forte talvez que os judeus tinham naquele momento em relação ao seu culto a Deus. E então, quando a gente fala de reconstrução do templo, na verdade, a gente está também, né, falando da restauração do culto, da restauração da relação do povo com o seu Deus, com a sua forma de cultuar esse Deus. Então, é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente pensar, né? E já, à medida que a gente vai falando sobre essas coisas, cada um
buscando transpor essa informação para si, né? Então, os primeiros 8 capítulos, né, são relativos à reconstrução do templo, e esses capítulos eles são escritos em forma de prosa, ou seja, lá no original, né, na nossa tradução, a gente não vai observar muito claramente isso, mas no original eles são escritos, né, em forma corrente, ou seja, em forma de prosa, e os capítulos que vão do 9 até o 14, está mais ou menos, né, uma metade, muito embora seja, né, na verdade, uma sequência de 8 e uma sequência de 6 capítulos, né? Mas aí a gente tem mais ou menos dividido o texto, uma parte em prosa, uma parte em poesia, e uma organização um pouco mais detalhada que a gente pode fazer é essa que a gente vai mostrar a seguir. Essa organização ele coloca como profecias datadas e profecias não datadas. Ou seja, profecias datadas é aquelas que fazem menção a algo que ocorreu ou que está ocorrendo naquele tempo ou na sua vizinhança. E as profecias não datadas são aquelas que ocorreriam no futuro, e é um futuro que não está temporalmente medido, ou seja, né, ele não está definido no estrito senso daqui a tanto tempo vai ocorrer. Né? Então, é uma organização que um autor que eu consultei faz, que achei interessante trazer. Então, a primeira parte, né, fala sobre arrependimento, sobre a retomada, né, da proximidade da relação com Deus, com o Deus do culto ali, né? E a gente tem também, né, aí sim a sequência de visões a partir daí, a partir né, uma segunda parte do capítulo 1, né, 8 visões que falam sobre reconstrução do templo. Se a gente observar como essas visões se organizam, a gente vai ver que está falando muito mais de culto do que do templo em si. Né? Mas lembrando que para o judeu, o templo significa, né, o próprio culto. O culto judaico está muito vinculado ao templo, né, os sacrifícios, as festas, a referência, tanto que lá no primeiro século, né, no início na segunda metade do primeiro século, quando os judeus eles se rebelam contra Roma, já depois de um longo período de dominação romana, uma das providências, né, que o imperador romano toma através do seu comandante de exército que estava lá, literalmente destruir o templo, porque assim ele estava quebrando a religião dominante ali pelo povo judeu, e quebrando o templo, destruindo essa relação com a religião, ele desmonta, né, a própria capacidade do povo de se organizar, de se unir em torno de alguma causa principal, né? Então é uma estratégia que muita gente, né, muitos países usam em relação a outros aí, né? Destruir aquilo que simboliza o país, de forma que, não havendo esses símbolos, a ideia, no bom sentido, a ideia nacionalista, ela deixa de florescer. E, por consequência, as pessoas começam a ser mais facilmente dominadas. Então, é importante a gente olhar por esse prisma, né, entender por esse prisma, né, de que o templo tinha um significado muito forte e muito importante para os judeus. Então, dentro dessas visões, a gente tem, primeiro, uma visão, né, de 4 cavalos, né, que retornam de uma missão dada por Deus. Depois a gente vê, aí existe uma segunda visão que fala de 4 chifres destruidores e de 4 artesãos que vão vão usar esses chifres, né, que vão dar a eles uma outra finalidade.
né? Uma outra coisa é a questão da profecia que fala do tamanho, né, e da grandeza de Jerusalém, e aí não está falando da cidade física, porque Jerusalém, né, fisicamente ela é imponente, mas ela é limitada, mas aí está falando de Jerusalém como uma referência de culto, ou seja, de Jerusalém como a igreja, ou seja, a igreja não é possível de ser medida, a igreja não é possível de ser contada, ela existe, né, pela ação de Deus, ela existe pelo contexto para o qual Deus a criou, mas dificilmente alguém vai poder contar a igreja, alguém vai poder definir, né, a existência e o significado da igreja. Essa última profecia, né, dos carros que são puxados por cavalos, ela fecha com a primeira profecia, 4 cavalos que chegam de cumprir uma missão dada por Deus, né, de circular na Terra e trazer informações, e depois, né, 4 carros puxados por cavalos que partem para, ao redor da Terra, cumprir uma missão dada por Deus. Então, é muito interessante que toda a sequência de visões, ela forma como se fosse um ciclo, né? Como se estivesse cumprindo um ciclo, e fecha em relação à vontade de Deus quanto a tudo que estava acontecendo. Depois, a gente tem, né, uma sequência para fechar aí, que seria, né, uma visão simbólica, né, Josué como sumo sacerdote, né, sendo o símbolo de Jesus, e a figura de Josué é trazida novamente, uma das visões fala sobre isso, e depois ele é trazido novamente, né, e fecha com uma discussão rápida que Zacarias faz a respeito da questão do jejum. As profecias chamadas não datadas, ou seja, profecias para as quais não existe um tempo definido, todas essas 8 que a gente citou até aqui, elas são profecias que ocorrem ao longo do tempo em que Zacarias estava, né, profetizando, e explicam fatos que estão acontecendo naquele entorno de tempo também, né? Então, quando fala sobre algumas ações de Deus sobre as nações, né, são ações recentes que tinham ocorrido naquele tempo de contexto ali que Zacarias está vivendo. As profecias não datadas, né, que elas falam de Jesus, né, e aí elas falam de Jesus da primeira e da segunda vez em que ele, né, volta, que ele vem à Terra, e então aí a gente tem 4, né, na verdade 5, né, 5 formas de enxergar aí, vamos dizer assim, visões que Deus dá para Zacarias falar para a gente sobre a vinda e a volta do Messias. Tomando aqui, então, as primeiras visões, tá? Existem aí muitas são visões ricas, né? Tem muita coisa que pode ser tratada, e eu vou ficar, assim, eu não vou me aprofundar extremamente na interpretação de todas elas, até porque senão ficaria longo demais, mas eu acho importante a gente tratar algumas coisas que são pertinentes ao tema, né, que a gente está vendo aqui, né? Então, a primeira visão descreve 4 cavaleiros, né, que retornam, sendo que o primeiro deles, né, está dentro de uma plantação de murta. Murta é um arbusto, é uma planta natural daquela região lá do Oriente, da região da Palestina, e é interessante que a aplicação dela, né, ela é uma planta que tem um cheiro agradável, mas que não tem um gosto bom. Então, ela é interessante, ela chama a atenção pelo cheiro, mas ela não serve para comer. Ela é meio enganosa, vamos dizer assim, né? Então,
ela, essa, né, por que nessa visão tem um campo de murta na qual o cavalo mensageiro de Deus ali, o cavaleiro mensageiro de Deus que volta de rodear a terra ali, de visitar as nações, por que ele está dentro desse, né, de uma região de arbustos de murta? Porque ela significa exatamente pessoas que têm ações que, digamos assim, buscam uma certa aprovação do ponto de vista da ética cristã, da lei, mas que não tem nenhum conhecimento do fundamento bíblico. Então, de um certo sentido, né, está deixando claro algumas coisas aí que a gente precisa, inclusive, de observar com um certo carinho e com uma certa atenção, num mundo tão cheio de possibilidades e de influências, o que realmente tem fundamento, o que está baseado na palavra e o que está simplesmente procurando te enredar, né, para que você possa fazer parte de uma estatística rentável aí de quem coleta, né, informações e opiniões por aí. Então, é interessante a gente, né, essa observação aí, o quanto que certas coisas são interessantes. Quando, por exemplo, a descrição dessa profecia não fala sobre a murta ali só para dar uma figura, uma pinturinha, né, mais fácil de ficar na nossa imagem mental. Mas a murta, ela tem um significado importante, né, que é exatamente de mostrar o contexto no qual aquelas coisas ali estavam acontecendo. E em seguida, né, a gente vai ter uma outra profecia que é interessante também, mas o que né, Deus está querendo dizer ali, que está colocando nesse contexto aí dos 4 cavaleiros, né, é que elas vieram, né, de todo o redor da terra e fica claro que nenhum deles pode resistir à vontade de Deus. Nenhum deles pode resistir ao propósito de Deus. Naquele momento, o propósito era construir o templo, né? Restabelecer a relação de culto das pessoas para com o Deus verdadeiro. Então, e era exatamente a oposição que eles estavam sofrendo naquele momento, né? Era exatamente aquilo que estava ocorrendo entre as pessoas ali e que justificava a situação que eles estavam vivendo, né? É uma coisa que é interessante que a gente observar aí, é exatamente que aqueles 20 anos de pausa, né, eles começaram por um motivo lá atrás, esse motivo se esvaziou ao longo do tempo, as pessoas se acostumaram a não cumprir, né, essa função que Deus havia dado, e Zacarias está chamando exatamente a atenção de todo mundo para isso. Gente, ninguém pode resistir à vontade de Deus, portanto, essa desculpa não cola mais não, né? Essa desculpa lá de 20 anos atrás, que estava difícil, que tinha gente fazendo oposição, já foi, né? E ainda que a oposição ainda existisse, ninguém resiste à vontade de Deus, e a vontade de Deus declarada é que esse templo seja reconstruído. Então, bola para frente, não tem conversa não, vão trabalhar, né? Então, e uma das coisas que eu acho que é interessante é que Deus, da forma como ele coloca o seguinte, olha, e é um povinho bem mais ou menos que eu vou usar para construir esse templo aí, tá? Né, vocês são poucos, vocês voltaram do exílio agora, vocês ainda são fracos, mas é esse povo que eu vou usar para reconstruir o templo. Portanto, mãos à obra, porque esse povo são vocês, né? Não adianta falar assim, mas vamos esperar vir um povo melhorzinho, vamos esperar vir gente mais bem preparada, vamos esperar ter mais dinheiro, vamos esperar
Deus está dizendo o seguinte: são vocês os que eu escolhi. Portanto, por pior que seja a imagem que vocês têm de si mesmos, eu escolhi usar vocês. Então, são vocês, agora é a hora. Né? E eu acho que isso vale para a gente, no ponto de vista que quando a gente olha para aquilo que Deus tem requerido de cada um de nós. Né? A gente não é, né? Aliás, melhor dizendo, né? Nós somos de fato insignificantes, né? Nós somos de fato fracos e falhos, mas é da vontade de Deus que nós sejamos usados por Ele nesse plano que Ele tem de propagar o Evangelho, de falar, né? De trazer esperança para as pessoas, de trazer as pessoas de volta para a adoração a Ele. Então, eu acho que é essa palavra que vai para o povo, né, de Jerusalém daquele tempo, ela serve para nós também. Por menorzinhos que a gente se sinta, né, Deus pode fazer de nós e através de nós, né, realmente muita coisa. E a vontade dele é insuportável, vamos dizer assim. Ninguém consegue, né, travar a vontade de Deus quando ele decide fazer algo. Então, essa profecia era uma profecia que se cumpriria naquele tempo, né? Num tempo próximo, dentro daquele contexto em que as pessoas estavam vivendo. Não era uma profecia projetada para o futuro, né? Era algo que estaria acontecendo naquele tempo presente ali. E, à medida que a sequência dessa profecia é uma outra profecia interessante, né? Ele vê 4 chifres, né? E depois, em seguida, vê 4 artesãos que fazem uso, vamos dizer assim, desses chifres aí. Essa é uma profecia para fazer o quê? Para ajudar a entender algo que já tinha acontecido. Né? Então, uma profecia era de algo que estava para acontecer no futuro muito próximo, e uma outra profecia era uma explicação de algo que tinha acontecido num passado também muito próximo, né? Muito vizinho ali daquele tempo que eles estavam vivendo. Então, os 4 chifres, né, são aquelas estruturas militares, né, que Deus usou para disciplinar o povo dele, o povo que o havia abandonado, que havia negado a relação especial que tinha com, com Deus naquele tempo. Né? E, como a gente já falou algumas outras vezes aqui, né, é interessante que Deus levanta nações ou estruturas militares ou coisas semelhantes, né, para poder dominar seu povo, para subjugar o povo dele, num sentido de disciplina e de tratamento, mas, ao mesmo tempo, Deus providencia o livramento, né? Deus providencia a salvação dessa situação e Deus exerce justiça. Justiça em que sentido? Justiça no sentido de que ele livra o povo dele do sofrimento, e justiça no sentido de que aquele que levanta a mão contra o seu próprio povo, Deus vinga. Então, é muito interessante a gente ver que os 4 chifres que foram usados, digamos assim, né, para afligir o povo, eles são, em seguida, disciplinados. Né? Os artesãos, ou como eles são chamados, os ferreiros, né, em algumas traduções, eles são os chefes militares que destruíram os impérios que foram usados por Deus para castigar seu povo. Então, aí a gente coloca, por exemplo, né, os sírios em relação à Babilônia, né, e aí, né, especificamente Ciro, né, depois Dario, né, que vamos dizer assim, que aumentou e reestabeleceu a estrutura, né, aprofundou a estrutura de poder do Império Sírio e, por consequência, né, age contra todos aqueles inimigos de Israel que estavam ali em volta do muro tentando impedir a reconstrução. Então, cada um desses inimigos aí, vamos dizer assim, ele vai
vai sofrer, né, as consequências de se levantar contra o povo de Deus e mesmo tendo sido instrumento de Deus para a disciplina. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente Hein, pensar. Robson? Sim, pois não, Flávio. Só para constar, eu já vi pregações onde o pessoal usa esse negócio da presença dos chifres para falar que é do diabo. A gente não pode esquecer no Antigo Testamento que o simbolismo do chifre era símbolo justamente de poder militar, né? Exatamente. Então, muitas vezes até mesmo Israel é tratado, o fulano lá, esse chifre representa Israel. O chifre é porque é do símbolo de força, né? Não tem nada a Na ver verdade, com o capiroto e a imagem ocidental que a gente tem dele, né? é, Então, às vezes as pessoas fazem as associações erradas, você vê até pregação em cima disso. Então, esse chifre aí, até mais como uma ponta de lança, uma ponta, né, de espeto, vamos dizer assim, né? E, e uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né, é exatamente o seguinte: nem sempre, né, é, é, aquilo que Deus usa como fonte de justiça, ou seja, como uma fonte de aplicação da justiça dele, é justo em si, né? É justa a ação de Deus, mas aqueles a quem ele usa nem sempre são justos em si, né? Então, muitas vezes a gente tem visto injustos usados por Deus, né? A gente vê tentativas de pessoas justificarem, né, tornarem justos aqueles injustos que Deus usa para disciplinar o seu povo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. A gente não pode, em nenhuma hipótese, permitir que essa imagem seja construída ou desconstruída. Construída a imagem de que tudo que Deus usa se torna justo em si, pelo uso que Deus fez, né? E que o fato de que o injusto se torna justo pelo fato de ter sido usado. Isso não é verdade e fica claro em todos os eventos e dentro do contexto da explicação dessas profecias também, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E, assim, o fato de Deus estar usando alguém para nos disciplinar, isso não torna o disciplinador um servo de Deus. Deus se serve dele, né? Mas ele não é um servo de Deus no sentido de aquele que busca a Deus de coração e no melhor sentido da palavra. Então, por exemplo, ele é servo de Deus no sentido de que tudo está sob o controle e comando do Senhor, gostando ou não, exatamente, né? exatamente, Mas ele não é servo no sentido daquele que busca, né? O Senhor. A daquele que diferença é enxerga essa. Deus como Senhor, né? Ele é instrumento de Deus, por mais poder que qualquer rei, nação, pessoa acha que tem, né? Ele está submetido à vontade de Deus. Né? Exatamente. Isso aí a gente vê, né, em inúmeros A gente contextos. não perde a esperança completamente aqui no Brasil por isso. É, exatamente. Por exemplo, a gente vê aí um país que Deus usa inúmeras vezes, né, são os Estados Unidos, né? Deus já usou para tirar os inimigos de cima de Israel, que Deus usou para impedir, né, que certas situações catastróficas acontecessem ao longo de guerras e outras coisas, mas que nem por isso se torna uma nação perfeita, né? O Trump, por exemplo, pelo fato de conduzir os Estados Unidos contra alguns inimigos até da própria igreja, até do próprio evangelho, ele não se torna um homem santo, muito menos um homem fiel, né? Então, a gente pode olhar da mesma forma, né? Dirigentes aqui no Brasil, gente, né, à medida, por exemplo, que os governos do Lula, por exemplo, trouxeram algum tipo de benefício social para a sociedade,
as pessoas entendendo que ele era alguém, né, que estava sendo usado por Deus e que se tornava justo por causa disso. Da mesma forma, né, o atual governo e por aí vai. Então, não há nenhuma aquilo que Deus usa, né, aquilo que Deus usa não se torna santo por causa do seu uso, né? A gente sempre fala disso aqui, né, Robson? Mas igual esses dias mesmo a gente pôde ver nos protestos lá em relação à morte do George Floyd, o Trump fez questão de sair lá do Capitólio, né, e chegar numa igreja episcopal que fica em frente, com a Bíblia na mão, Uhum. para dizer, né, para fazer algum tipo de autoafirmação, aproximando-se de um ano eleitoral, né? Você não precisa ir muito longe para saber quem é o Trump e para saber que aquilo ali tem pouco ou nada a ver com ele, né? É aquele Exatamente. mesmo deísmo que a gente vê hoje em dia aplicado até na política daqui também. Isso não quer dizer assim, esse é um homem de Deus, tal. Portar a Bíblia qualquer um pode portar, né? Uhum. Ir na igreja qualquer um pode ir, mas existe aí um abismo de diferença entre um verdadeiro servo de Deus e alguém que tem essas práticas, como a gente já falou várias vezes, né, deístas, para tentar demonstrar uma coisa que não é de fato, né? Eu acho que não surpreenderia ninguém, né, ver se é uma situação semelhante àquela lá do etíope que estava lá no carro e que, né, você está entendendo o que você está lendo, né? Você entende o que você está lendo aí, quer dizer, você está com a Bíblia, mas você entende. Felizmente, aquele era um homem sincero, né, e que recebeu a instrução na hora adequada. Mas nem sempre, né, quem está com a Bíblia ou fazendo uso dela entende o que está lendo e, na maioria das vezes, não entende, não quer entender e só está querendo fazer mau uso mesmo, né? Uso, vamos dizer assim, vantajoso para si. E aí, na sequência, né? Na sequência, então, Deus fala Deus fala, né, para aquele povo que estava ali se sentindo pequeno, oprimido. Deus fala: olha, vocês vão ser exaltados porque eu vou usar. Vocês vão ser exaltados porque vocês são o meu povo. Vocês vão ser exaltados e ninguém vai incomodar vocês. Por quê? Porque agora a disciplina já foi dada. Então, agora está na hora de restabelecer o templo. Agora está na hora de restabelecer o culto. Então, agora vocês serão os meus servos, né? Eu já usei outros para poder disciplinar vocês e agora vocês vão ser os portadores da nossa da retomada da nossa relação. E aí é interessante a gente ver o seguinte, que aí a visão seguinte é a de um homem, né, com uma corda de medir, né, o cordel, né, é uma corda que já tinha ali as suas, né, marcações, que era usada para fazer medida, né, e esse homem vai medir Jerusalém, e a gente identifica que Jerusalém, né, o sentido da visão é que Jerusalém seria muito, muito maior do que as suas próprias medidas, do que a sua própria dimensão. E aí tem alguns pontos interessantes, né, que ele cita, por exemplo, né, a figura jovem do profeta, né? O profeta é um jovem, né? E Deus não deixou de usá-lo, né? Deus não desprezou a inexperiência, né? A juventude do profeta. Deus usou porque era aquele a quem ele quis usar naquele momento. E a, a, a questão aí, né? Jerusalém simboliza muito a relação que nós temos com Deus, né? Jerusalém é sempre usada como um símbolo do ponto de convergência, digamos assim, daquilo que, né, das nossas práticas com a prática que Deus quer e requer de nós. E então é interessante a gente ver que Deus fala o seguinte: olha, essa Jerusalém que vocês estão reconstruindo, essa Jerusalém para a qual vocês estão estabelecendo as proteções e os limites,
essa Jerusalém ela vai ser impossível de medir, né? O povo que vai surgir, o povo que vai vir a partir do momento em que a relação do ser humano comigo for restabelecida, vai ser um povo que vai vazar para muito além desses muros aí que vocês estão levantando, né? Que vai vazar para muito além do templo que vocês estão construindo. E aí tem um entendimento que eu acho muito interessante quando nessa questão aí da corda de medir, né, e de Jerusalém em específico, que é sobre a questão do judeu e do gentio, né, no crescimento do evangelho, né? Então, o evangelho não vai ficar restrito à cidade de Jerusalém, ou seja, aos judeus mesmo, nem vai ficar restrito ao templo, né, que é o símbolo do culto judaico, mas o evangelho, a boa nova, o povo que Deus está estabelecendo para si, ele vai ultrapassar em muito as medidas de Jerusalém. Então, essa Jerusalém que Deus vai estabelecer pelo ministério de Jesus, ela é muito maior do que as medidas daquela cidade. Então, isso é uma coisa que, assim, né? Ali Zacarias já está falando lá, vamos dizer assim, né? Se alguns dos judeus lá do tempo das primeiras décadas da igreja ali tivessem lido Zacarias com algum carinho, né? Não precisava nem de ter o Concílio de Jerusalém. Eles já iam entender por aquilo né? Por isso que Zacarias está falando aqui, né? Que o povo estabelecido por Deus ia vazar muito além dos limites e dos muros dados ali para Jerusalém. Aí é que vem, né? Nós temos uma interpretação aí cristã, mas você tem uma interpretação do judeu em relação a isso, né? Uhum. O judeu, na verdade, ele vê isso de uma forma um pouco diferente, né? Pensando no judeu ortodoxo, né? No judeu, vamos falar assim, praticante mesmo do judaísmo, ele tem uma interpretação diferente disso, em cima, inclusive, da volta de um Messias militar, né? Para nós, a gente tem a compreensão, né, do poder de Deus, né, das pessoas se atraídas por Jerusalém, não pela potência militar que Jerusalém possa ser, mas pela representação espiritual que ela tem, né? Nessa sequência aí, né? É uma outra coisa que eu acho muito legal, né? Eu acho muito, digamos assim, muito carinhosa da parte de Deus, né? Para com aquele povo e para conosco também, né? Não é o muro de Jerusalém que vai ser a proteção de vocês da agora para frente, né? Não vai ser o fato de vocês estarem próximos do templo, de vocês estarem na cidade escolhida, na cidade símbolo da relação, né, de vocês comigo, mas a proteção de vocês serei eu, né? Deus está afirmando aí, né, muito claramente que a proteção será o próprio Deus, né? E Deus revela com um carinho muito grande, né, em relação ao povo, assim, no sentido até de, digamos assim, de dar a eles um conforto, né, uma certa tranquilidade, digamos assim, né, quando com os termos que ele usa, né, especificamente aí nesses versículos aí, ó, quer ver? Versículo 8, né? Perdão, espera aí que eu peguei a referência errada aqui, só um minutinho. Aqui, ó, 2:8. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Uhum. Então, como que é carinhoso isso aí, né? Isso não se resume a Israel, né? Ao povo descendente de Abraão, tá?
isso aí se estende a todos nós por adoção. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus. Portanto, né, Deus se coloca o seguinte: olha, gente, vocês não precisam temer nada nem ninguém, porque eu cuido de vocês e eu cuido de vocês com o maior carinho, né? Deus expressa claramente aí o quanto ele considera, né, o povo dele, aí no caso, né, o povo judeu, e depois, né, à medida que todos os fatos que estão definidos aí dentro desse contexto vão acontecendo, digamos assim, né? Porque olha, é uma coisa que é muito interessante. As profecias falam da reconstrução do templo, né? Do levantamento, da retomada da relação das pessoas com Deus, mas também, né, da disciplina que Deus exerce sobre os seus e sobre aqueles que ele usa para disciplinar os seus, e que não haverá nenhum limite físico para aqueles que serão os seus, né? Eles vão vazar, digamos assim, né, de Jerusalém para todo o mundo. À medida dessa Jerusalém que vai se formar, ela não se mede, né? E todo esse povo, consequência dessa relação, vai ser um povo que ele cuida com carinho. Vai ser um povo que ele tem o maior prazer na companhia, que ele coloca como a menina dos olhos, né? Aquilo que é o que mais dá alegria, né? Que mais dá prazer. Então, eu acho que isso aí é uma mensagem de muita esperança, uma mensagem de muito otimismo, vamos dizer assim, de um otimismo positivo para nós, né? De sabermos que somos cuidados por Deus com todo esse carinho, né? A quarta visão, né? A quarta visão fala das vestes do sumo sacerdote, né? A figura aí de Josué, né? Fala das vestes do sumo sacerdote. O fato do sacerdote estar usando roupas sujas, isso traz impureza ao culto, ou seja, o sacerdote como representante do povo, como aquele que intermedia a relação do povo com Deus neste contexto aí, né? Ele estando com as roupas sujas, ele torna impuro esse relacionamento, né? E ao tornar limpas as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, a pureza é restaurada à relação cerimonial. Então, ali significava que o culto voltaria para o templo, que é o seu devido lugar, de acordo com a lei de Moisés, mas também, né, significa que, ao restaurar esse sacerdócio aí, sacerdote perfeito que é Jesus, nosso culto a Deus passa a ser totalmente puro, né? Deixa de ter aquela impureza do culto que era estabelecido na relação de uma figura humana. E é interessante que, da mesma forma como acontece lá com Jó, né, diante da acusação do diabo a respeito de nós, Deus nos enxerga totalmente purificados. Portanto, Deus nos recebe na presença dele, nos aceita, por mais que o diabo esteja aí esperneando e gritando: esse povo é vagabundo, esse povo não presta, por que o Senhor está recebendo eles aí na sua presença? Esse povo não serve. E Deus, né, por causa de Jesus, recebe a gente como absolutamente puro, como absolutamente justo na presença dele. Então, essa visão das vestes do sacerdote aí, ela também é uma visão muito consoladora para nós. Ela é uma visão muito que traz muita alegria para a gente, né? A visão anterior de uma Jerusalém que não se limita, né? De um povo que não está limitado ao contexto judaico, né? De um culto cujo sacerdote foi estabelecido, né? A limpeza das roupas aí fala também sobre Jesus, né? Jesus, ao assumir o sumo sacerdócio,
né? Ele é perfeito, de roupas limpas, né? Então, essa relação, ela constrói, né, essa relação nossa com Deus. E aí a gente tem a quinta visão, desculpa, né, que é a visão do candelabro, né, um candelabro de 7 lâmpadas. O candelabro, ele era um móvel permanente no ambiente de culto, né? Ele simboliza o testemunho do povo, né, daquele povo como povo escolhido, ou seja, com a reconstrução do templo, né, o templo funcionaria, não só o candelabro voltaria para o seu devido lugar lá dentro do templo, mas também o templo em si seria um testemunho da relação restaurada do povo para com Deus através daquele templo novo, né? Então, o que significa para nós esse candelabro? Esse candelabro significa literalmente o testemunho nosso, né? Então, só recapitulando aqui, né? Botou para gravar aí, né? Sim, já foi. Então, o candelabro, né, significa aí o testemunho do povo de Deus, né? Esse testemunho que seria restaurado a partir da existência do templo, ou seja, o nosso testemunho também como povo de Deus, restaurado a partir do estabelecimento de uma relação sadia entre nós e Deus a partir de Jesus, né? Então, aí tem, né, essa questão. E aí, a sexta visão e a sétima visões estão no capítulo 5, e é muito interessante, né, o pergaminho que voa, né, que é que está lá na abertura do texto bíblico, lá do capítulo, mas, né, é o rolo da lei que flutua ali, que está voando sobre a cidade. É interessante que ali está descrito o tamanho desse pergaminho, né, desse rolo que está aberto ali e que flutua. E o tamanho dele é exatamente o tamanho da porta, da porta mais próxima do templo, né? Então, significa, não é à toa que essa dimensão tá explicitada ali no texto bíblico. Ela está ali para enriquecer, né, essa visão, essa ideia, né, de que a clareza com que a lei estava sendo apresentada agora, né, a partir do templo, visível e inteligível para toda e qualquer pessoa que quisesse olhar para ela ali, uma vez que ela estava grande como um portão, fica claro ali, né, que a lei estava muito bem estabelecida. E aí é interessante, eu estava vendo o comentário, né, que o autor do livro de referência nosso faz. Ele fala exatamente isso, né? O compromisso que o povo tem, que o povo tinha feito com Deus, né, de reconstruir o templo, e as penas às quais eles estavam sujeitos se eles não cumprissem o compromisso que eles assumiram. É interessante a gente observar o seguinte: haveria pena, né, digamos assim, caso eles não construíssem o templo, não porque Deus queria que eles construíssem o templo, mas porque eles assumiram o compromisso de construir o templo. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso para nós também, né? Lá no Novo Testamento, a gente tem essa afirmação: ninguém é obrigado a fazer votos a Deus. Uhum. Agora, se você fizer, cumpra. Parece. Porque não existe nenhuma punição se você não fizer algo para Deus. Mas se você disser que vai fazer e não fizer, aí sim, há lei e justiça para isso. Então, é interessante como que Deus adverte a gente. Fala, olha, se você não tem a intenção ou a condição de cumprir, não faça o compromisso, porque uma vez feito, ele é inadiável. Né? Então, Ô, Robson, sim. Jesus até falou a parábola, né, sobre isso, os dois filhos, um que falou que ia e não foi, o outro disse que não queria ir, mas acabou indo e fazendo. Ele que era Sim. justo.
E é Deixa eu te fazer uma interessante... pergunta aqui, antes de você mudar de assunto, senão não faz Aham. sentido. Eu fiquei curiosa isso que você falou, que o tamanho do rolo, do pergaminho, é do tamanho. Você falou assim, do tamanho da porta mais próxima do templo. Como assim? O que é isso? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para Tamanho da mais próxima da comentar onde? aqui, que aí tem as medidas aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só Mas abrir é porque você falou minha da porta cola mais aqui. próxima. Não, é porque é a porta que tinha mais referência, né, em relação ao Ah, templo. Então, é do tamanho da porta tal, porque é a porta que dava acesso na cidade, né, e que ah, dava acesso ali a questão, né, a proximidade do templo. Quer ver? A ideia é mostrar o seguinte, né, que o tamanho do rolo, né, nesse caso aí, desproporcional, né, ao tamanho natural do rolo, ou seja, ele estaria ali num lugar com digamos assim, ele estaria extremamente visível, né? E as dimensões que fala que ele vai ter, que é 5 metros por 10 ou 4,5 por 9, dependendo da tradução, né? Corresponde exatamente ao tamanho do pórtico do templo, né? Onde ele era lido. Então, ah, ou seja, esse rolo está ali exatamente para mostrar, olha, do mesmo jeito que vocês entram no templo, né, para ouvir a lei, está aqui a lei colocada para vocês do mesmo tamanho, ou seja, ocupando o mesmo espaço. Portanto, o que está aqui para vocês lerem, né, é como se vocês pudessem ler do lado de fora, né? Não precisa nem entrar para ler, você consegue ler do lado de fora. Ou seja, eu estou deixando absolutamente claro para vocês essa questão do compromisso, né? Então, os dois textos, inclusive, né, tem, de um lado, né, do rolo, né, a questão da lei contra o roubo e do outro, lei contra o falso juramento. Né? A gente quer ver? Vamos ver lá no versículo 3, capítulo 5 de Zacarias. Vamos lá, 5:3. Pode ler? Pode. Então me disse: essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Isso estava no pergaminho, né, que estava ali do tamanho da porta. a porta. Uhum. Né? E esse pergaminho estava falando exatamente de quê? Ó, se vocês, essas são as duas leis que vocês vão infringir se vocês não prosseguirem na construção do templo, né? Mentindo para o Senhor e roubando material destinado à construção. Né? Vocês fizeram o compromisso, não cumpriram e ainda por cima pegaram os recursos e ficaram para vocês. Né? Então, exatamente são as duas leis que estão sendo quebradas aí, né? Mostrando o quanto que vamos dizer assim, mostrando a riqueza, né, dessa visão aí que Deus está colocando, em especial para aqueles que estavam ouvindo. Isso aí era muito, muito, muito claro, né, para a turma que estava ouvindo ali dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. Né? A sétima visão é interessante, ela é até engraçada, né? É uma mulher que é colocada dentro de um cesto, né? E é levada para a região da Babilônia, né? E o que significa, né? Essa história de botar a mulher no cesto e levar para a Babilônia, né? Esse cesto aí ele simboliza a iniquidade, né? Essa mulher, a figura da mulher simboliza a impiedade
não pelo fato dela ser mulher, né? Mas porque a maioria dos cultos pagãos daquela época envolvia uma divindade feminina, né? Então, o fato de se adorar, né, uma divindade feminina era exatamente o cúmulo da impiedade naqueles tempos, né, em que Deus era o culto estava sendo restabelecido e Deus chamando para si, né, novamente o Deus único daquele povo, né? Então, o fato de, né, de estar no balaio, vamos dizer assim, e ser levado para a Babilônia, que era vista como, vamos dizer assim, o ponto sede de todas essas religiões pagãs, vamos dizer assim, que eles estavam vendo ali, né, está fazendo uma chamada, inclusive, o seguinte, nada do que vocês trouxeram de influência da Babilônia deve ser considerado aqui. Essa influência volta para lá, entendeu? E volta num cesto de iniquidade. Não tragam para cá, né? Nesse restabelecimento do templo, nenhum traço da religiosidade lá da Babilônia. Lembra que quando a gente estuda lá, né, os livros de reis e tal, Deus manda purificar, aí o povo vai lá, purifica tudo, mas sobra um poste ídolo, mas sobra um culto no alto, Deus manda matar todo mundo, mas eles guardam lá as mulheres e eles acabam se casando com as mulheres trazem para dentro da família o culto, né, do qual elas vieram, a carga cultural, né, de culto pagão da qual eles vieram. Então, essa questão aí de pegar toda a impiedade, né, pôr num cesto e mandar de volta para a Babilônia, está dizendo exatamente isso. Não mantenham com vocês nada do que vocês trouxeram de onde vocês estavam vindo. Vocês vieram para cá, para perto de mim, para estabelecer aqui comigo o culto de vocês. Então, pega tudo que vocês trouxeram, põe num balaio e devolve para lá, para aquele lugar. Né? Isso acho que fala muito para a gente também. Né? À medida que a gente reestabelece a nossa relação com Deus, né? As práticas que a gente tinha de antes desse tempo, a gente precisa identificar, pôr num balaio e devolver para onde elas vieram. Ou seja, a gente não pode mais ter conosco essas práticas, a gente não pode mais transportar conosco essas práticas aí de impiedade, de iniquidade dos outros tempos, né, quando a gente ainda era sujeito a outro Deus que não o verdadeiro. Né? As 4 carruagens, aí sim, a gente fecha, né, a sequência das profecias, né, das primeiras profecias, da primeira parte, né, das profecias aí, que né, exatamente, a gente vê, a primeira profecia eram 4 cavalos, né, e agora são 4 carruagens que voltam. Inicialmente, os cavalos chegaram de uma missão dada por Deus, e agora essas carruagens puxadas por cavalos, na verdade carros, né, como se fosse carro de guerra, partem para uma tarefa dada por Deus também para o redor da Terra. Né? Então, esse fechamento aí, digamos assim, né, fala também sobre aquilo que Deus vai despachar, digamos assim, em termos de, a partir do cumprimento desse restabelecimento, né, lá fala no texto sobre montes de bronze. Esses montes de bronze são uma referência às colunas de bronze que já haviam lá na entrada do templo, né? Mas o mais importante é que a gente entenda que todo o cenário mundial de poder político, de poder econômico, a gente vê aí, né, nesse momento agora que a gente está vivendo, um jogo de forças enorme entre as grandes potências, uma vez que
a ordem mundial que estava estabelecida antes dessa pandemia, né, foi completamente chacoalhada pela pandemia em si, né, e muitas nações agora tentam, né, ou retomar ou criar protagonismo nesse momento. E é importante a gente ver que a partir dessas, o que Deus está dizendo é o seguinte, que todos esses movimentos pertencem a Ele. Nada disso acontece sem autorização ou sem o consentimento dele. Então, todos esses acontecimentos aí, né, no contexto mundial aí, eles pertencem a Deus. Deus tem tudo isso sob controle. Então, às vezes a gente vê, eu pessoalmente vejo às vezes com muito assim, o povo lá, ai, porque agora os chineses vão dominar o mundo e não sei o que, gente. Deus não foi pego de surpresa. Se é do plano de Deus que eles dominem o mundo nesse momento, eles vão dominar, está na mão de Deus. Entendeu? E se o dólar fraquejar, se os Estados Unidos não forem mais ao centro de referência de poder ao qual a gente está acostumado, isso tudo está na mão de Deus. Deus tem todo o controle dessas coisas. Portanto, não adianta, eu vejo muitos irmãos nossos aí escrevendo, fazendo longos vídeos no YouTube com uma imensidade... E prepare-se, igreja, para sofrer. Exatamente. Com uma imensidade de referência bíblica e tal, e pintando a China como não sei o quê. Gente, se for para ser, se essa é a vontade de Deus, será. E se não é, pode empilhar os chineses todos juntos, que não vai adiantar. Entendeu? Se não for da vontade de Deus que isso aconteça, o cenário mundial pertence a ele. Portanto, é o que a Sônia falou. Se essa é a vontade de Deus, prepara para sofrer. Mas não escapou da mão de Deus essas coisas. A igreja, ela não foi, nós não fomos tirados da realidade, né? Nós fazemos parte dessa realidade e essa realidade está nas mãos de Deus. Portanto, cabe a ele decidir se nós estamos aqui ou não. Sim, Silvane. Então, quero aproveitar isso que você está falando para fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao isolamento, porque eu sou favorável, eu estou obedecendo em casa, saio só para o que é realmente necessário, distanciamento social, não sou contra nada disso. Mas aí essa semana, a esposa de um amigo, um casal de amigos meus, a esposa me ligou me dizendo que ela tá com o vírus, ela pegou a Covid, ela e o marido. O marido está internado com 50% do pulmão comprometido, isolado, bem delicada a situação dele. Eles são um casal muito responsável. Ela estava de licença em casa, não sai. Ele também, muito responsáveis. Eles não estavam desobedecendo o que foi acordado aí, né? E aí isso me deixou muito pensativa, Robson. E agora você me fez lembrar disso, porque eu tenho deixado de fazer as coisas que eu gostaria, de ver pessoas que eu amo, às vezes de ir aos cultos, né? Culto que já voltou. E aí eu fiquei pensando nisso, tá? Eu pensei, gente, e aí, será que quem Deus vai recolher, ele vai, mesmo estando em casa? O meu amigo, ele vai ficar bem, mas eu acredito que há pessoas que estão morrendo mesmo, pegando vírus, mesmo estando em casa, em isolamento, outras estão saindo, estão fazendo até festas por aí e não pegam o vírus. E aí, eu vou confessar para vocês, gente, se eu estiver errada, podem me repreender, mas eu pensei, essa semana, depois que eu soube do meu amigo, eu pensei em pegar mais leve em relação ao isolamento, ir na casa da minha irmã sim, ir na casa da minha tia sim, em abraçar minha tia sim, sabe? Eu fiquei mais desanimada pensando nisso. Eu pensei, eu acho que quem for para pegar a doença vai pegar. O que vocês acham? Sim. Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Não tome isso como nem como lei, nem como doutrina, é a minha opinião e eu posso estar errado, né? Não é uma verdade absoluta. É difícil mesmo opinar. Né? Então, eu penso o seguinte, eu penso que todas essas providências, elas não são por nós, elas são por outras pessoas. Né? Então,
Se eu evito o contato, né, isso é uma coisa que as pessoas precisam, e que eu acho que especialmente nós, né, que somos servos de Deus, precisamos enxergar, que isso faz parte de uma ação de misericórdia nossa para com as outras pessoas. Então, eu vou sofrer as consequências do isolamento para que eu não seja responsável pelo sofrimento de outros, né? Então, eu vou abrir mão da minha alegria de estar com quem eu gosto, eu vou abrir mão do meu prazer em abraçar as pessoas, né, que eu amo, para que não haja, da minha parte, risco a elas. A contaminação, ela pode acontecer. A questão é que não seja por minha causa. A minha parte eu preciso fazer, ainda que isso me custe muito, né? Então, por exemplo, a gente teve que fazer uma reforma aqui em casa. A gente ainda está tendo muita poeira e tudo mais. E o meu pai, que mora comigo, a gente, né, levou ele para casa de uma tia, que só moram lá, essa irmã do meu pai e uma prima minha, porque lá ele ficaria, né, num ambiente de isolamento. Meu pai é idoso, ele tem 83 anos, e ele estaria, né, isolado e não estaria sujeito, primeiro, a trânsito de pessoas que está tendo aqui em casa, que, né, os pedreiros estão vindo trabalhar, ao ambiente de poeira, que poderia provocar alguma reação respiratória nele e tudo mais. Então, assim, as minhas filhas falam todo dia comigo: pai, eu estou com saudade do vô, pai, e tal. E aí, o que a gente faz? Ele vem aqui nos sábados. Ontem ele veio, almoçou conosco e voltou lá para casa da minha tia. Então, assim, sendo que desde o início da pandemia, né, ele ficou isolado em casa, aqui conosco, né? Então, tudo que ele precisava de farmácia, a gente fazia por ele. Mas agora ele está longe, né? A gente não tem tido todo o contato que tem com ele. Outras pessoas das quais a gente gosta, a gente não está tendo. Agora, eu acho que a gente não pode, digamos assim, eu acho que a gente precisa pensar dessa forma, de uma forma misericordiosa para com os outros, mas também a gente não pode se tornar paranoico, a gente ficar completamente enlouquecido, né? Então, se é possível um contato com as pessoas com o mínimo risco, ou seja, se você está ficando em casa, portanto, o seu risco de contaminação é baixo, e você estando com os seus, você vai ter o cuidado de lavar o rosto, de lavar a mão, de manter a máscara, de você, né, tanto quanto possível, ficar mais longe e tudo mais. Pensa nisso, mas assim, a Bíblia ensina a gente a colocar sempre o nosso foco no outro, né? Então, o foco, no meu caso, ele vai para o outro. Eu posso causar mal para poder satisfazer alguma coisa que eu gostaria de estar perto de todo mundo que eu gosto, né? Inclusive de vocês, a gente ter a nossa aula, né, lá na sala, de um olho no olho, próximos uns dos outros. Mas, em respeito ao risco, né, de fazer mal para alguém, eu acho que a gente deve. Então, por exemplo, o culto, né? O culto está reunindo 150 pessoas naquele templo, daquele tamanho lá na igreja, né? Por quê? Porque é importante esse retorno, é importante, é necessário, mas, por exemplo, eu ainda não me inscrevi para ir no culto, porque eu acho que tem gente sentindo mais falta do que eu. Não que eu não sinta falta, não porque eu sou bonzinho, mas porque eu acho que a gente pode evitar ainda um tempo, né? A gente pode evitar um pouco mais. Então, se a gente pode evitar, vamos nessa. Tem gente que está assim, morrendo por não poder estar presente no culto. Então, eu acho que a vaga tem que ser dessas pessoas. Não estou criticando, não, tá? Não estou criticando ninguém, pelo contrário. Eu me sinto bem mesmo não indo aos cultos. Não que eu desvalorize a presença física no culto, mas eu creio que eu também presto culto não estando lá. E isso me consola nesse momento. Para aqueles que não se consolam, eu acho que aí fica a vaga deles, entendeu? Fica a vaga para eles.
Aí eu acho que, sabe, quem tem muita vontade de ir, eu acho que deve ir sim, entra na fila, faz a inscrição, espera uma vaga nesse domingo, se não tiver, vai no outro, não tem problema. Eu, pessoalmente, consigo, né, vamos dizer assim, eu consigo sobreviver sem essa coisa de, né, de estar presencialmente lá. Eu estou pensando muito nesses dias, assim, nessa questão de estar preparado para viver como igreja num contexto de distanciamento, que não seja ele por epidemia, mas que seja por repressão, que seja por outras coisas. Então, assim, eu realmente estou me preparando, eu nunca tinha levado a sério, pensado seriamente nisso, mas eu tenho, nesse tempo, refletido muito sobre essas coisas, né? Sobre como continuar sendo igreja sem estar perto. Ô, Robson, tem alguns pregadores, algumas pregações aí no YouTube que estão sendo censuradas, né? Por exemplo, pastor que fala contra a homossexualidade, ou talvez até contra o aborto, já deve estar censurando, estão sendo tirados do YouTube. Então, eu leio a Bíblia pensando nisso também, e eu penso assim, até quando, será que, enquanto eu estou viva, será que eu ainda vou ter liberdade para ler a palavra, para ouvir a palavra? Eu leio a Bíblia muito pensando nisso. Um dia, talvez, eu não vou conseguir ler. Eu preciso memorizar. Eu creio que a liberdade de expressar, ela vai ser cassada primeiro, né? E depois a sua liberdade de consultar a Bíblia, acho que vai ser a última a ser cassada, digamos assim. Mas a liberdade de expressar, ela vai, né? E eu creio que vai ser pelo caminho do politicamente correto. Né? Não vai ser por uma coisa brutal, não. Né? É a Não vai ser por um processo de brutalidade, não. Né? Alguém vai falar assim, hoje, agora para frente, ninguém fala mais de Bíblia. Pronto, acabou. Não. Mas eu acho que as pessoas vão começar a não gostar. É porque já é assim, né? Porque se você fala que o homossexualismo é pecado, então eu acho que as pessoas vão começar a não gostar daqueles que falam, né? E a partir de não gostar, vai chegar a ser proibido, digamos assim. Oi, Sônia. É o seguinte, nesse período de pandemia, eu tenho trabalhado demais. Nunca tinha, home office eu nunca tinha feito, né? Lógico que eu já estudava essa parte de trabalho remoto, porque eu faço parte de um grupo da América Latina que estuda coisas, tipo a internet das coisas, a inteligência artificial, a evolução, como que vai ser o emprego daqui para frente. Faço parte desse grupo da América Latina que estuda essas coisas, né? Como que será o futuro. Só que esse futuro chegou logo, quer dizer, mais rápido do que a gente espera. Aí eu estava muito cansada, porque eu não estava conseguindo equilibrar meu tempo. E eu comecei a ficar ansiosa. E comecei a orar, a levantar de madrugada, porque eu não conseguia dormir. E aí comecei a ler a Bíblia intensamente nessas madrugadas. E você acredita que eu tive um sonho, gente? Eu vou contar esse sonho para vocês. Talvez não sei que foi uma coisa para mim, né? Meu Deus, conta. Eu tive um sonho. Deus, eu sinto que foi uma visão de Deus. Eu sonhei com um arrebatamento da igreja. E eu estava num lugar junto com a minha família e eu ia fazer uma foto de uma sobrinha minha, adolescente. Aí eu colocava ela no lugar para eu fazer a foto. Quando eu ia fazer a foto, os anjos apareciam no céu e eu via as pessoas sumindo. E eu estava com o celular na mão e na minha mente vinha várias vozes falando: eu não quero deixar meu celular aqui, eu não quero deixar meu celular. Era a volta de Jesus e as pessoas no celular, sem ler a palavra, você entendeu? Aí, mas aquilo me deu eu fiquei assim, mas foi tão claro para mim, aí eu comecei a equilibrar o meu tempo mais e para a leitura da palavra, porque o Senhor nos requer que a gente leia a palavra. Mesmo esse encontro com ele, entendeu? E equilibre o tempo, né? De ficar menos
não é que seja ruim, né? A internet é ótima, essa conexão que a gente está fazendo, inclusive agora aqui, mas essa questão do tempo para Deus, né? A gente e Deus, eu tomei isso como uma lição para mim, porque me impactou demais esse sonho, sabe? Que eu tive. As pessoas, Jesus tinha voltado e as pessoas não queriam deixar o celular. Várias vozes. Meu celular, meu celular, meu celular, meu celular. Inclusive, o meu celular estava na minha mão. Ele não saía da minha mão. Meu iPhone foi tão caro, né? Como é que eu vou deixar? iPhone 11? Gente, Eu comprei um iPhone 11 completo, paguei valor cheio. Não vou nem deixar a prestação para trás, né? Pois eu ouvia várias vozes, gente, várias vozes falando no celular. Sobre a questão da Covid, né? Assim, o que a gente não pode deixar é alguns pregadores que a gente vê minimizando a coisa, falando, torcendo a Bíblia, né? Usando o texto, importa servir a Deus do que aos homens, sendo que a Bíblia não está falando disso nesse texto, né? Nós não estamos falando de desobediência civil, muito menos de ignorar a situação do próximo, né? Vocês estão ouvindo a pregação paralela aí? É o louvor de fundo, assim, né? Que a pregação com louvor no fundo. Mas o que acontece é que realmente, né? A gente não adianta a gente querer tratar a coisa como coisa qualquer. Não é coisa qualquer, não é uma coisa simples. Há interesses em querer que as pessoas rompam o isolamento, tanto político, né? De parte política, quanto de parte comercial. Então a gente tem que ficar atento assim para evitar o máximo possível de estar se expondo e expondo as outras pessoas com quem a gente se importa, né? Eu não tenho conseguido deixar de trabalhar, né? Eu tenho tido demandas no meu trabalho que me obriga a sair muitas vezes e até viajar ainda. Meus pais são idosos, eles são grupos de risco e eu próprio sou grupo de risco, que eu sou diabético. Então, né, é uma situação que a gente acaba tendo que se expor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também querer romper tudo, entendeu? Eu, inclusive, acho muito estranho em Belo Horizonte, por exemplo, eles liberarem acesso ao shopping popular, né? Vocês já até falaram disso aí. Né? E, inclusive, eu tive de ir lá, né? E você vê que o pessoal de lá está tomando todo cuidado, mas o pessoal que circula, não. O pessoal do shopping em si, eles estão sendo muito cuidadosos e criteriosos, e se eles verem qualquer acúmulo de pessoas, a segurança corre lá e separa, né? E insiste e fala, olha, se vocês não separarem, nós vamos ter que botar vocês para fora, né? Então, o que acontece é que a gente não tem também que ficar aflito com essas coisas, porque como o Robson já bem disse, a igreja somos nós. E onde nós estivermos, nós somos igreja. Se a gente não puder reunir novamente, se não tiver condição de ter reunião, né, pessoal e presencial, você é a igreja do Senhor onde você estiver, você é templo do Espírito Santo. E com isso você vai levar a palavra e divulgar a palavra de Deus onde você estiver. Né? Seja usando os meios que forem, né? Seja por internet, e se a internet falhar, nós vamos mandar cartinha uns para os outros. Vai demorar um pouco mais as aulas, né? Mas a gente vai, né, ter que contar com o correio também, mas meios não vão faltar, né? Nossa Deus, tem alguém perto do aeroporto? Quem mora perto do aeroporto? Hein? Ó, eu tô quieta agora, hein? Sentadinho. Mas é isso, né? Vamos prosseguir, então. Bom, agora, né, a parte aí, né, esses últimos capítulos aqui, eles falam das profecias não datadas, vamos dizer assim, né? Das profecias que falam da vinda do Messias. E aí, eu vou resumir um pouco mais aqui, só para a gente não delongar muito, até para a gente não ter que abrir outra sessão. O capítulo 7 fala, né, que a tradição ela tem valor não em si, mas naquilo que ela representa. Então, a tradição por si só ela não tem valor. Jesus, mais na frente, vai falar de novo sobre isso, né, vai chamar atenção quanto a isso. Um alento ao povo daquela época, né, que estava tão ali envergonhado, tão
pressionado por outros povos, né, dizendo que Sião ia ser restaurada, né, e que teria o seu posto, vamos dizer assim, restaurado por causa do Messias que viria, né, que viria de lá para a redenção de todos os povos. Portanto, a redenção, né, de Sião como uma nação proeminente, né, viria não por causa dela em si, mas por causa da presença do Messias, né, o rei vitorioso que haveria de voltar e, né, que foi rejeitado exatamente por não ter sido enxergado como rei vitorioso. E interessante que várias dessas referências, né, elas têm um cumprimento claríssimo lá no Novo Testamento, né? Então, a entrada de Jesus no jumento em Jerusalém, várias passagens aqui do texto de Zacarias, elas se cumprem de forma absolutamente literal, inclusive, lá nos eventos do Novo Testamento, né? Algumas outras coisas aqui, né? A bênção de Deus a vir a partir desse Messias, né? O bom pastor e o Messias simbolizaria, digamos assim, né? E a salvação de Jerusalém, né? A salvação de Jerusalém por causa da permanência da casa de Davi através do Messias ali, né? O bom pastor que seria ferido por causa do seu rebanho e o dia do Senhor, né? O dia do cumprimento aqui de toda a plenitude, ou chamada plenitude dos tempos, né? Então, não só a vinda de Jesus, né, no seu primeiro ministério, mas também a volta de Jesus quando ele virá para definitivamente julgar todas as nações. Então, o livro de Zacarias, a gente lendo o livro de Zacarias, a gente vai ler, né, com carinho, mas em especial com uma grande esperança, né? A carga de esperança e que Deus está transmitindo ali para aquele povo que estava muito oprimido, que estava muito sofrido na mão de outros povos, mas trazendo para nós também, né? Para nós que muitas vezes a gente se sente excluído, ou menor, ou diminuído, Deus está falando o seguinte: vocês são diminuídos na presença de todo mundo, mas são exaltados por minha causa, né? No meu contexto, na minha casa, vocês são exaltados dentro daquilo que eu tenho, né, passado para vocês, que eu tenho estabelecido, que eu tenho concedido a vocês. Então, essa volta gloriosa de Jesus, ela é muito... Pessoal, nós vamos falar de um assunto, né, que assim, como vocês sabem, apesar de a gente sempre trata a coisa com um prisma histórico, né, a gente tem sempre um interesse assim, em história da igreja, né, inclusive é o nome da nossa sala, né, nós tratamos sempre da história da igreja, mesmo baseado no que a gente tem na Bíblia. E em cima dessa história, nós vamos falar, domingo que vem, sobre a cidade de Jerusalém. Talvez você pense, pô, mas a cidade de Jerusalém, sim. Você pode ver que sempre há uma referência a Jerusalém, sempre a Bíblia se refere a ela, né, como uma cidade importante. Se refere à Nova Jerusalém, ou seja, há uma intenção de restauração de tudo isso em relação a Jerusalém. E existe a Jerusalém atual, que muitas vezes a gente até questiona, até mesmo com um prisma cristão, se está certo ou não Israel ali, a nação de Israel atacando as outras nações, e aquela briga ali com os palestinos, e os povos em volta ali, e Jerusalém está lá, né? Continua no mesmo lugar. O que Jerusalém simboliza, na verdade, né? Na história e nos planos de Deus também, né? Então nós vamos fazer uma breve análise aí sobre esse período histórico e sobre a cidade de Jerusalém e a importância que ela tem, né, das três nações, das três grandes religiões que hoje brigam ali dentro da cidade, né? Que hoje estão, né, em disputa dentro daquela cidade ali. Sim? Cálice de Tontear. Eu não entendi, vocês estão conseguindo
entender aí. Não, tá com uma falha, assim. Tá picando, né? Isso. Jerusalém, cálice de tontear. Eu me lembrei Jerusalém, daquela quê? passagem. Cálice de tontear, né? Isso. O cálice de tontear, né? Aí você vê assim, igual aí mesmo em Zacarias. Oi? Não, acho que isso agora não foi com a gente, não. Mas assim, você vê mesmo aí no livro de Zacarias, né, a gente leu lá, que fala assim, olha, não, a medida do muro de Jerusalém não dá para ser medida, né? O muro vai ser fora daqui, vai ser muro de fogo, o Senhor mesmo vai guardar esse lugar. Então a gente vê que assim, tem uma visão, né, dos cristãos em relação a essas promessas, mas tem uma visão do judeu um pouco diferente. E não dá para a gente negar, a cidade está lá, né? Continua lá, no mesmo lugar ali, continua existindo, o que nos leva a pensar sobre essa situação, né? O que pode estar acontecendo e, de repente, né, a gente vai acabar abordando um pouco a visão que os cristãos têm em relação a Jerusalém, né? Ah, tem que construir o terceiro templo para Jesus voltar? Ou não tem? Ou esse templo, na verdade, é o templo que Jesus construiu, né? Sendo todos nós, assim, né? O povo de Deus, esse templo. Então, são umas situações só para a gente pensar e refletir a respeito dessa situação, né? Voltando para o nosso tema de história, que é nosso tema principal. Uhum. Então, eu espero que domingo que vem vocês estejam aí para a gente poder tratar disso. Eu acho que Sim, vale senhor. muito a pena, vai ser muito legal. Né? Tô batalhando em cima aqui do texto. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos torcer. Legal. Eu não tenho muita dúvida que vai ser coisa boa, não, Flávio, porque Deus tem tido tanta misericórdia da gente, Deus tem nos ajudado tanto nesses temas todos, né? Sem E eu dúvida. creio que Ele, né, vai né, iluminar a sua capacidade aí, e a gente vai conseguir, né, ter umas aulas uma aula legal aí pela frente também. Nós já falamos de cada coisa que até é difícil de acreditar, viu? Eu só acredito que eu tenho aqui anotado para saber que eu não sonhei. Mas então, gente, olha, boa semana para vocês, né? Deus abençoe, né? Gostaríamos mesmo de estar com vocês na próxima semana. E aí, de repente, a gente, né? Estamos aguardando ainda as definições de como será, né? A retomada, como será o nosso próximo semestre, mas a gente está aí dependendo até do que né, o pessoal do SER definir. Gente, essa menina como cresceu. Outro dia era uma bebezinha. Fala oi, Laurinha. Outro dia era uma bebezinha. Tchau. Aí, Então, já sabe dar tchauzinho de miss. dependendo do que o SER definir, né, a gente já vai preparando os próximos temas do semestre que vem, mas, de repente, a gente pode pensar aí alguns encontros extras aí, né, e a gente pode convidar a gente para, né, bater papo conosco aqui, e a gente pode ir aproveitando esses domingos aí para ter outros encontros também. Mas então, primeiro agradecer a todo mundo pela companhia ao longo do semestre, né, mesmo diante de tantas dificuldades. Nem todo mundo persistiu, mas, né, vocês mantiveram aí a fidelidade à classe, isso é bom para a gente, isso é estimulante para nós como professores, né, e que Deus possa abençoar esse tempo de estudo que a gente teve aqui, que isso possa, de fato, ter acrescentado a vida de cada um, né, para a gente seguir alegremente servindo ao Senhor em tempos de pandemia ou sem ela, né, seja lá como for. Então, que, né, a graça dele possa, né, estar sobre todos nós e que a gente tenha uma semana próxima abençoada também e que domingo que vem, né, com a graça de Deus, a gente possa estar juntos aqui. Beleza? Beleza. Ok. Amém. Abraço para todo mundo. Até mais, Obrigada gente. a Boa você. semana. Tchau, igualmente. Tchau, Silvana.